Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tudo tranquilo, vamos que vamos, hein? Lembrando que em março de 23, terceira temporada do Yelcast, cenários novos, tudo novo para você. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite e por todos os canais digitais de áudio e vídeo para você consumir esse conteúdo espetacular. Aproveitando, já dá um like, é muito importante para que o YouTube entenda, o Facebook entenda, o TikTok entenda, o Kawaii entenda, os shorts do YouTube entenda que você quer consumir o nosso conteúdo. Então, é importante sobre isso que você nos dê essa moral aí, por gentileza, né, Kilson? Dê essa moral pra gente, se inscreva também, né? Vale a pena, né, cara? Vale a pena, né? Aliás, você tá elegante pra Dedéu, hein, Sabe cara? como é, né? Heron veste o homem atual. Onde é que eu compro a Heron, hein, cara? Olha, no Piauí Maranhão, nas lojas Noroeste, a loja principal, loja Noroeste, a loja Heron no Teresina Shopping. Lá no Teresina Shopping, em todas as lojas Noroeste, encontra Heron, que veste o homem atual, aliás. Alô, papai Rondinelli. Um grande abraço. A mega loja do centro tá um negócio extraordinário, hein, cara? Sensacional, linda. Muito foda. Bom, eu quero te pedir uma moral para você que está me assistindo agora. Todos os nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás e no QR Code, se você vai consumir um desses serviços, consuma quem nos ajuda a gerar tanto conteúdo. No nosso TikTok já somos mais de 88 milhões de views, agora no início de 2023. No Facebook em completa evolução, nos shorts do YouTube crescendo muito. Então é um trabalho com muita qualidade, é o primeiro em 4K real no Brasil online, então a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. Tá bom, Kilson? Vamos lá. Hoje a gente recebe um cara muito bacana, tem uma história de vida muito bonita, de muito trabalho, de muito estudo, e como a idade chega, você tem que pôr o quê? O óculos. O óculos. Ele, cara, é natural. Na verdade, ele ingressou na polícia do Piauí em 2001 como agente de polícia. Atuou em Teresina, Altos, União, Monsenhor Gil, todas essas cidades de todo o Brasil, é como se fosse a grande Teresina, como se fosse uma grande São Paulo, são cidades aqui muito próximas, né? Coisa de 100 quilômetros. Em 2007, ele foi aprovado em concurso público, nomeado delegado de Polícia Civil. Ele passou pelas seguintes unidades policiais: 10º DP, tu foi do 12º? 12º, 10º DP. 12º, 10º, aí tem Greco também. GP, Greco era combate principalmente focado, né, no assalto a bancos, né? Isso, naquele período também nos crimes de pistolagem no interior do estado. Que na época, isso era que ano? 2013. 2012, 2013. A gente vai falar sobre isso, né? Enfim, tem uma carreira absurda, foi também presidente do sindicato... Da Associação dos Delegados, a DPJ. DPJ. E em 2018 está nessa labuta de ser o delegado geral do estado do Piauí, DG, vem de uma gestão, entra agora, ingressa, e prova muito fortemente o poder de competência e de relacionamento entre os delegados. Na maioria dos estados, quando muda um governo, é raro, muito raro, o delegado geral continuar, né, de um governo para o outro. E quando isso acontece, é claro que existe uma confiança mútua dos delegados para com o seu delegado geral e principalmente do governo, né? Não é comum. Exatamente. Tem que ter um bom relacionamento. E confiança, o que é muito importante. E hoje a gente recebe com uma salva de palmas ele, Lúcio Queico, delegado geral. Seja bem-vindo. Do estado do Piauí. Preparado, delegado? Vamos pra luta. Agora eu tô do outro lado, assim, né? De bater papo. A gente vai primeiro contar um pouco da tua história, né? Você é natural não do Piauí. Sou natural de Inhuma. De Inhuma. De Inhuma, isso. Ali depois de Valença, 30 quilômetros. Não de Teresina, no caso, né? Isso, ali é cidade situada a 240 quilômetros de Teresina. Mas já vim pra cá com 15, 16 anos para estudar. Vamos um pouquinho ainda pra lá. Você é filho de quem? Meu pai é Antônio Evaldo Paraíba Batista, funcionário da Agespisa, ainda trabalha, mora lá em Inhuma. E minha mãe é professora do estado, aposentada. Quantos irmãos? Tenho 2 irmãos gêmeos, mais novos do que eu. Então é o mais velho? Sou mais velho. E como é que era assim? Eu sempre começo perguntando quem vem aqui para falar um pouquinho da memória afetiva, né? Porque é completamente diferente da internet. Assim, a galera vê hoje, era uma infância completamente diferente, eram outras brincadeiras. Na tua casa, sempre a prioridade foi a educação, desde muito cedo? Sem dúvida nenhuma. Meu pai e minha mãe era professora, né? E meu pai sempre nos orientava bem nesse sentido, né? Dizia que o maior bem que os pais poderiam deixar para os filhos era a educação. E ele, quando nós começamos a idade do ensino médio, né? Ele nos trouxe para Teresina,
uma certa dificuldade, né? 2 funcionários públicos, vamos alugar casa, né? E passamos a estudar aqui, nós 3, todos 3 ainda menores, né? E começamos essa batalha. Pegava o ônibus coletivo ali cedinho, morei ali próximo ao Hospital da Primavera. Uhum. Peguei muito Santa Sofia, lembro demais. Santa Sofia. É. Então, assim, foi um período muito bom, graças a Deus deu tudo certo. Essa diferença de idade entre tu e os teus irmãos? 1 ano e 2 meses só. Então é pertinho. Pertinho. É. São univitalinos? São univitalinos. É. Um deles hoje é analista do Tribunal de Justiça, aqui, o outro é policial civil aqui no Maranhão. Então todo mundo na mesma pegada de estudo, de concurso público. Isso. Então teu pai pregava muito sobre isso. Pregava muito isso e até dizia isso. Você sabe que na cidadezinha pequena, pessoal, a questão do município, daquele emprego, né, da política municipal é muito forte. Ele dizia, meu filho, isso aqui não leva ninguém para adiante. Vai estudar, ter um cargo efetivo para você ter uma vida tranquila. Não ficar de 4 em 4 anos dependendo de saber quem é que vai ganhar para você ter um emprego ali dado por um vereador, né, por uma liderança política. Mas a tua família era política? Tem um parente, sim, o Alilo Leal, não sei se você ouviu falar, é primo da minha mãe, ele foi 4 vezes prefeito de Inhuma, né? Então a gente tem uma certa veia política. Mas desde muito cedo tu via esse movimento na tua casa? Demais. Engraçado lá que a minha mãe votava de um lado e meu pai de outro, né? Tu tá de sacanagem. Já tinha um racha daquela época dentro da família? Aí deixa eu te contar essa aqui. Eu sempre fui muito obediente. Né? Meu pai e tudo, era o mais velho. E aí, eleição de 96, primeiro voto, né? Eu tinha 17 anos, né? E aí meu pai reuniu a gente lá em casa e disse, nós vamos votar nesse candidato aqui para prefeito. Quem era o candidato? É o doutor Carlos. É um médico. E nesse vereador aqui, que era o Santo Bezerra, que Deus o tenha, né? Já saudou o Santo Bezerra. E que era o lado contrário ao da minha mãe, desses parentes nossos, né? Eu acho que em casa era grande. Que estava apoiando a doutora Denise, né? Que eu também tenho muito carinho por ela, e uma outra vereadora, Vilani, né? E aí ele chegou e disse para minha mãe, e para mim e para os meus 2 irmãos, vamos votar assim, na frente do candidato. E aí eu digo, tá bom, todo mundo tá bom. E aí no dia seguinte eu fui e fiz conforme meu pai. Então ele é que mandou na parada. Conforme ele me orientou. E a mamãe brigou? Aí, no momento da apuração, eu vi todo mundo torcendo para doutora Denise, né? Eu digo, rapaz, mas pai não disse que era pra gente votar, não era nesse? Perguntei para meus irmãos, ele, pai, tu é abestado, tu fez? Eu digo, votei. Aí ficaram com raiva de mim. Que era bem a época política, era muito isso, né? Era muito rachado. Isso. Né? Então só quem obedeceu ao meu pai fui eu. Desgramados irmãos. A política do interior era muito isso. O voto não era seu, o voto era do pai e da mãe. Era, isso. Não é bem isso? Isso, exatamente. Hoje já mudou muito. Não, mudou né? demais. Os pedidos, né? Hoje era... Teu pai mandava votar também? Meu pai pedia, né? Ou mandava? Eu mandava também. E aí você resolve veio para Teresina com a família. Isso. Como é que foi esse tentar ingressar na vida pública concursada, cara? Foi muito difícil, assim, imagina que naquela época, hoje, existem dados isso, a literatura mostra que nos últimos 12 anos, o aluno de escola pública, ele meio que deu uma equiparada, não tão grande, mas equiparou muito a imersão em concursos públicos, mesmo sendo estudante de escola pública, o que não acontecia há 20 anos atrás, né? É verdade, assim, na minha época de estudo, eu percebi que assim, o seu esforço pessoal, ele supera muito. Acho que ele é mais importante, às vezes, até do que o nível da escola. Eu percebi isso, que eu realmente eu me dediquei muito, né, no estudo em casa, né, e como foi que eu fiz o concurso para a polícia? Eu queria um emprego. Né? Eu nunca, quando criança, adolescente, pensei na vida em ser policial. Pensava em ter qualquer outra profissão, menos policial. E aí surgiu o concurso, eu estava no primeiro semestre do curso de Direito, tinha acabado de passar no vestibular. Mas a tua afinidade era mais com o direito? Isso. Passei no vestibular para Direito na Universidade Estadual do Piauí, estava no primeiro semestre, e aí veio o concurso para agente. Naquela época era nível médio, né? Era nível médio e fiz o concurso, fui aprovado, minha primeira lotação foi Altos, né? Eu trabalhava no plantão
ia para a universidade e, graças a Deus, fui levando o curso numa boa. Fiz um bom curso na UESP, só tenho que agradecer à Universidade Estadual do Piauí. Terminei meu curso em 2005, Fez completo. completo. Em seguida, eu fiz OAB. Logo depois, primeira fase da OAB, você pode buscar aí na internet. Eu fui o primeiro lugar aqui no Piauí. Porra. Fui. Aí logo depois... Na primeira vez logo? Primeira vez. Logo depois veio o destino da gente. O que é que acontece? Concurso para delegado, 2006. Eu tava... Que na verdade era um dos primeiros concursos depois de muito tempo. De muito tempo. Tinha tido do James, que foi aquele que eu ingressei como agente. Aí depois veio esse que eu já tinha me formado, né? E fiz para delegado. Né? E tu imaginava assim, caraca, você é Rapaz, delegado de polícia civil. E foi muito rápido. E é aquela coisa assim, ó. Eu estudei muito para a OAB e aí 2 meses depois saiu o concurso para delegado. Aí foi lindo. Aí eu tava no embalo, né? Passou? Aí, passei no concurso para delegado, dentro das vagas. Foi em primeiro também, não? Fiquei em 10º. Eram quantas? 20 vagas. Foi na metade, né? Foi muito bom, foi muito bom. Tenho que agradecer a Deus aí que eu trabalho hoje, que eu dá o sustento para minha família, né? Tu já era casado? Não, solteiro. Psh. Teresina, Solteiro. Pois delegado. Pois é. Foi uma fase boa, né? Não, foi fase maravilhosa. E aí quando você entra na polícia, qual é o primeiro impacto, assim? Porque tu vinha de uma experiência de agente, Isso, já conhecia mais ou menos o métier, como é que Isso. funcionava. isso. E aí você passa e foi lotado aonde primeiro? Eu fui lotado no 10º distrito, certo? Ali no Bela Vista. Bela Vista. E aí, rapaz, para você ver como as coisas mudam, né? Às vezes a gente reclama, a própria população às vezes reclama da estrutura da delegacia, do serviço policial que é prestado, mas eu vou dar um exemplo. Quando eu fui para essa delegacia no 10º distrito, pouco tempo que eu estava lá, teve um triplo homicídio, certo? 2 jovens que eram irmãos e uma prima, né, foram assassinados próximo ao rio, né, no Matagal, ali perto da Polícia Rodoviária, não lembro que bairro é aquele ali, Qual é, Kilson? que era a área do lado esquerdo ali. Ali é o Parque Rodoviário. Já chegando na Polícia Rodoviária. Isso. Certo? E ali, Palitolândia, por ali. Vila da Paz. Não, ali é bairro Santo Antônio, depois do bairro Santo Antônio, certo? Naquela época não existia Assim, nada. Nada. Parque Vitória. Pronto. Parque Vitória. E aí o que é que acontece? Você imagina, qual era a minha equipe de investigação? 10º DP? Um policial, Putz. certo? Então o que é que ocorre? 3 corpos encontrados de manhã cedo, um dia de domingo, num local ermo, né? Sem testemunha. Dá um Google aí, Denis, encontra aí. Naquele tempo ali, nenhuma vítima andava com celular, certo? Era muito difícil a apuração daquele crime. Robert era o secretário. Robert já me liga logo. E aí, vamos pra cima que amanhã vai ser aquele estardalhaço na mídia. Dia de domingo. E aí eu fui pra cima desse caso e que, com muita dificuldade aí, com muita informação, a gente conseguiu desvendar, né? Foi em que ano? 2007. Cara, eu fico imaginando como era... Sabe o que me causa muito de espanto, assim? Porque você foi um cara dedicado e resolveu cuidar e elucidar. E eu te pergunto assim, você acha que antes de 2007, assim, alguns crimes passaram impunes no Brasil e não conseguiram ser elucidados? Pode ter certeza absoluta, certo? Que muitas mortes não eram elucidadas e eram tratadas como uma investigação de qualquer crime. Um roubo, um furto, certo? Eu contei esse caso para dizer que hoje você imagina Teresina sem o DHPP? Não tem como, né? Investigação de homicídio é investigação qualificada, não pode ser feito por todo mundo, por toda a delegacia de bairro, né? Então foi uma prova de fogo lá. Como é que foi essa em especial aí? Olha, isso era desvendei com muita informação, como eu disse. Chegou na cena, vamos lá, chegou na cena. Os corpos. Chegou quanto tempo depois? Deve ter sido... Algumas horas depois, chegamos lá, os corpos dos 2 garotos próximos, né, um do outro, da prima deles, já uns 50 metros, né, de distância, e ela estava despida, estava só de calcinha, não é? E aí nós ficamos, meu Deus do céu, quem pode ter feito isso? Foi estuprada ela? Foi. Todos com tiro na cabeça. Os 3? Os 3, o que também causava estranheza, né?
Então, dizer, alguém estava com muito ódio, alguém estava, né? Que tem essas características, né? Isso, então a gente seguiu no início algumas linhas de investigação, mas olha só, o que é que levaram? Dinheiro, um dinheirinho que eles tinham, uma bicicleta, então não tinha algo que se rastreasse para que se chegasse no autor, certo? Então o que é que acontece? Geralmente o criminoso, ele gosta de falar, certo? Primeiro, Ah, é? gosta, tem um criminoso que ele quer falar para alguém. E ele falou, um deles falou Tipo num bar? num bar, e Aí aí tu tá me falando com o assassino, ele sempre quer se vangloriar. quer, inclusive um deles tinha essa característica. É vaidoso. Vou lhe falar aqui. E aí nós chegou a informação pra gente, e a gente conseguiu pedir a prisão temporária dos suspeitos, que eu ainda não tinha. Desculpa te interromper, mas eu quero entender aonde ele falou isso, como vocês receberam isso. Uma pessoa ouviu e falou para um policial, não é? Um policial lá da delegacia da área, que era do 23DP, certo? Se eu não me engano, na época. 23. E o que é que acontece? Nós conseguimos elementos, pelos antecedentes deles, conseguimos a prisão temporária desses suspeitos, né? E quando fizemos a prisão temporária deles, um deles parecia assim um ator, ele fazia questão de contar os detalhes, né? Então nós os levamos na cena do crime. Primeiro, como era difícil chegar lá, eu digo, não, você que vai nos guiar. Se não foi você, você não está dizendo que foi você? Ele assumiu? Tudo e contou. Foi o que nós fizemos, justamente para você entender como é difícil. Quando nós fizemos as prisões, a imprensa toda noticiou caso resolvido, mas não estava resolvido. Ali a gente tinha uma prisão temporária de suspeitos, né? Sem testemunha, sem outra prova mais robusta. O que eu Porque fiz? quem tem que provar é a polícia. O que foi que eu fiz? Eu pedi uma reprodução simulada dos fatos, que é a reconstituição, né? Chamei um membro do Ministério Público, chamei a perícia para acompanhar e chamei o próprio perito que encontrou os corpos no dia. Então eu digo, olha, você vai me dizer de onde foi que você saiu para você encontrar essas vítimas. Aí ele disse, eu estava bebendo aqui nessa praça do bairro Esplanada, daqui a gente saiu para ir tomar cachaça no Rio. Tava todo mundo junto. Eram 3 autores, né, do crime. Um deles é que falava mais, né? E aí a gente foi por essa rua, eu digo, certo, e onde é que os corpos estavam? Aí ele foi dizendo, foi aqui, os 2 meninos ficaram aqui, a menina ficou naquele local. Então ele disse tudo, realmente, onde os corpos foram encontrados, né? Então ali eu digo, não tive nenhuma dúvida que realmente ele era, né, um dos autores. Eu digo, e a motivação, por que vocês fizeram isso? Disse, não, rapaz, a gente estava muito bêbado, tinha drogado e a gente foi brincar aqui com a menina. O primo dela achou que a gente queria fazer alguma coisa, veio pra cima de mim, eu dei um tiro nele. Aí já tinha atirado nele, atiramos nos outros logo. Caraca. E ele tinha muitos antecedentes criminais? Tinha sim. Inclusive um deles acho que já foi morto já depois disso. Então isso traz, assim, na minha cabeça, né? Traz a impunidade. Muitas vezes é uma cria da violência, né? O cara já tinha cometido alguns crimes. Não tem nem dúvida, certo? Não tem nem dúvida. Eu tenho conversado agora com o secretário sobre isso, né? O que é que eu tenho dito para ele, Elcio? Mas não, vamos chegar aí, calma. Vamos chegar aí desse aspecto. Aí você resolveu isso? Resolvi. Resolvemos. Deve ter sido um estardalhaço absurdo. Foi um estardalhaço, a família das vítimas nos agradeceu muito, né? E foi um caso emblemático. Então você saiu de lá para onde? Esse caso foi emblemático, aí o que é que aconteceu depois? Pouco tempo depois me liga a doutora Ildete, que era a delegada geral, me dava muito bem com ela. E ela, Keiko, você vai para outra delegacia. Doutor, eu só estou com 5 meses aqui no 10º distrito, foi que houve? Não, porque você se destacou. E o secretário quer cuidar do distrito da Zona Leste, que era o doutor Robert. Eu digo, se quer, vamos para lá. Pro 12º. Aí foi pro 12º. Aí lá tem confusão de bacana, viu? Aí, lá um dos casos, assim, que foi apurado, nós desvendamos muitos crimes de assalto ali naquela residência do bairro Ininga, né? Teve o caso lá daquela senhora que se jogou lá no Rio, né? Não sei se você lembra. Eu lembro, que era uma empresária. Ali já era tudo tomando conta. Era. A primeira vez que tu deu entrevista lá no Bom Dia, tu lembra? Pois acho que foi. Foi o delegado Nelson Nedes, né?
Eu lembro que ela parou o carro Isso. e era bem sucedida. Qual era o nome dela? Eu não lembro. Lembra aí, Denis? Acho que o Denis já estava comigo já. Eu me lembro que ela parou o carro Isso. e todo mundo ficou especulando um monte de Fica a coisa. especulação, falaram as teorias mais absurdas, né? De fato, o que aconteceu? De fato, inclusive quem concluiu esse inquérito foi até o meu colega, que eu terminei saindo, né? E foi concluído que não foi... Que Foi suicídio mesmo. Isso. Ah, Exatamente. tinha uma série de coisas. Isso. Foi o caso Lícia Santos. Não, ela era esposa do Antônio do Camarão, logo depois assassinaram Eu acho ele. que foi. Entendeu? Ele foi assassinado e depois ela se. Isso. Foi na época do caso da Taline Teles. Foi. Você lembra? Qual é, Denis? Não é da Delicatese. Era Era da né? Delicatesse. Também ele tinha. É. Eu lembro, repercutiu muito. Foi. E aí depois ele foi vítima de um latrocínio, né? Que muito se especulava se tinha alguma coisa de. E nada, nenhuma relação. Foi nenhuma puro relação. latrocínio. Não, latrocínio, sem dúvida nenhuma. Inclusive, o indivíduo que cometeu o crime passou muitos anos escondido em São Paulo, né, com um documento falso, né? Nós conseguimos prender e ele contou a história toda. Né? Foi um latrocínio, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que ele fugiu e a polícia foi atrás. Isso. Eu me lembro bem desse caso. Acho que nessa época o Barreto já estava lá. O Alessandro Barreto, acho que já estava em Brasília. Não, acho que ele participou. Eu acho que ele participou desse. O Alessandro participou, vou lhe dizer efetivamente, do caso da Taline. Da Taline e também daquele golpe lá das formaturas. Isso, que é aquele casal. Tu lembra que ele foi buscar o casal longe? Lembro. E me ajudou muito também no caso do Emílio Reis. O caso Lúcia Santos acabou repercutindo muito, né, em todo o estado. Eu lembro bem que ela pulou, ela parou na... Ali foi na Raul Lopes, né? Na Raul Lopes. Eu lembro de que cheguei cedo ao local, era delegado lá da área, né? A gente foi e o carro dela estava bem estacionado, né? Tava com a porta aberta? Não, estava não. Ela teve a preocupação de fechar? Eu não tenho certeza, Elcio, mas eu lembro que a gente só abriu o carro depois que a gente chamou a perícia, justamente para saber se tinha alguma impressão digital estranha, né, no veículo. E nada foi constatado. Então, nós fizemos uma investigação. Até a época que eu saí do 10º, esse caso ficou a cargo do meu colega lá, que era o adjunto, e nenhum vestígio de que ela pudesse ter sido assassinada. Então foi uma conclusão... O corpo dela foi encontrado quando? Foi encontrado, acho que se eu não me engano, no mesmo dia no Rio, né? Já bem distante. Né? Então a conclusão lá do colega foi realmente que... tem imagem, morte... o marido dela foi vítima de latrocínio Isso. Depois de algum tempo ele foi vítima de... Não foi nem antes, né? Não, ele estava vivo antes, né? Estava vivo. Mostra a imagem deles dois. Foi um caso muito emblemático para Teresina. Chamou muito atenção, né? Aí as teorias a teoria da conspiração. Foi um negócio assim absurdo, né? E a gente tinha que ter muita calma, né? E prudência, né? Muita prudência para fazer o inquérito. Aí, olha. Os dois, né? Infelizmente, os dois perderam a vida, né? Isso. Infelizmente, os dois. Depois disso, tu teve mais algum contato com a família? Porque nessas horas as investigações aproximam muito delegados e família. Isso. Né? Não, aí depois disso eu não tive mais contato. Às vezes é difícil. Alguns casos de suicídio, a família, no início, ele não quer aceitar, né? Porque ele entende, não pode, isso não foi suicídio, tem que investigar direito, tem alguma coisa por trás, e isso não está bem esclarecido. Então, isso é bem comum. A gente vai passando o tempo, a gente vai vendo isso, né? Muitos casos já chegaram, né, ao nosso conhecimento, casos típicos de suicídio, mas o familiar sempre fica com aquela dúvida, né, até que ele vai entendendo o que aconteceu. A gente tem um caso muito emblemático no Piauí, que foi o caso Fernanda Lages. Inclusive, à época, o DG era o James Guerra, que foi um cara muito, muito de posição ali, né, de chegar junto. Você estava onde naquela época já? Eu estava trabalhando na Delegacia de Crimes de Trânsito e na Gerência de Polícia Especializada. Eu estava acumulando mesmo, a pedido do próprio James na época, né? Realmente, é outro caso emblemático, né? Naquele tempo a Polícia Civil, ela foi injustiçada, né? No início da investigação, porque algumas autoridades iam para a mídia e falavam, especulavam e induziram a população, né, a pensar a existência de um crime que não teria ocorrido. Naquela época eram 2 promotores.
Exatamente. Aquilo ali revoltou muito. Eu lhe digo assim que quase a unanimidade dos delegados ficou revoltada com a atitude ali de dizer que a Polícia Civil estava cobertando um criminoso. Né? E ali tem um episódio muito, muito importante na história do jornalismo e da polícia, é que foi a primeira vez, assim, de fato, que, aspas, né, o jornalista começou a pautar a investigação Absurdo. do Ministério Público, da polícia, e induzindo a Isso. população ao erro. Induzindo a população, certo? Aquilo ali foi um dos casos mais irresponsáveis que eu já vi. Aquilo Criando ali foi um fake news. absurdo. Aquilo foi um absurdo. A população estava todo dia querendo assistir uma novela de um crime que não ocorreu. Inventava-se suspeitos que não existiam. Né? Agora, para você ver a importância... Só lembrando que quem induziu tudo isso foi o que está preso, é um presidiário chamado Arimaté Azevedo, Certo. que foi processado por muitos delegados, inclusive. É verdade. Esse jornalista, recentemente, ele teve alguns indiciamentos por crime de extorsão. E que foi preso, né? Sobre Isso, foi preso recentemente. E continua preso agora, né? Acho que está... Domiciliar. ele está Isso. com tornozeleira eletrônica, inclusive, né? E assim, é importante para você ter ideia, como foi importante a evolução, né, da Polícia Civil, do cargo, inclusive, de delegado de Polícia Civil, ser um bacharel em Direito concursado, uma pessoa que tem realmente uma qualificação, né? Porque se você observa, se fosse há 30 anos, 40 anos, talvez tivesse inventado um suspeito para dar uma satisfação, não é? Ora, já que tem 2 promotores dizendo que tem um crime e que estão criando um suspeito na mídia, vamos prender e vamos acabar com isso. Então a Polícia Civil foi muito profissional, Imagina o que foi feito na vida do Givago. Não, aquilo ali para ele ser indenizado ali, haja indenização, que o que esse rapaz sofreu, certo? É irreparável, né? Não, assim, conheço pouco, não tenho nenhum laço de amizade com ele, digo isso de forma bem objetiva, certo? Aquilo que ele sofreu, ele é um homem duro, viu? Deus o ajudou, porque foi uma das maiores injustiças que eu já vi. E, de fato, assim, não tem sombra de dúvidas nenhuma sobre o suicídio da Fernanda Lage? Sem nenhuma dúvida, nenhuma. Foi um caso investigado ao extremo, exaustivamente, na época pela CICO. Tínhamos os melhores delegados lotados lá. Depois né? PF. Depois Polícia Federal. Então, assim, até as diligências que o advogado da família pedia eram feitas, mas ele não concordava com o resultado, porque o resultado era suicídio. É um perfil que... Não tem o que fazer. E aí é aquilo que eu digo, às vezes a família não quer aceitar. E aí coloca na cabeça... Sobre essa ilusão que foi colocada, que acho que é uma das maiores fake news. Sim. Né? Esses 2 personagens, como Eliardo Cabral e o Biraci Rocha e Arimaté Azevedo, eles têm um papel preponderante toda essa história de achincalhar famílias e mais famílias, não só as de delegados, né, mas também a da própria família. Olha, como eu digo, os familiares da Fernanda, até que você entende terem tido um abalo psicológico tão grande ao ponto de tentar colocar isso na cabeça, de não aceitar a questão do suicídio. Mas, assim, profissionais, não é para fazer o negócio daquilo, né? Então, assim, o saudoso promotor Eliardo foi meu professor, né? Sempre tive uma boa relação com ele, mas aquilo que aconteceu naquelas entrevistas era um absurdo, absurdo. Não tem como mensurar, certo? O prejuízo que foi causado. O mal que foi causado ao Givago, à polícia, certo? Então, assim, eu nunca tinha visto algo perder o controle. Como a comunicação é forte, né? Você tem que ter muito cuidado, por isso que tem que se ter responsabilidade no jornalismo também. O delegado Paulo, como é que ele está? É um cidadão que foi o primeiro responsável, né? Paulo Nogueira é um grande delegado, ele está muito bem, depois de lá ele já passou pela DEPRE, né? Passou por algumas delegacias. Cidadão, não é ele? Cidadão, bem qualificado. Eu me lembro que a época ele teve que tirar os filhos da escola, velho. Olha, ele sofreu muito, imagine. Ali foi um absurdo, né? Mas é isso, assim, acho que a Polícia Civil também, depois daquele episódio, cresceu, porque mostrou que tem profissionalismo e não se deixou levar por pressão. Não inventou crime, não inventou criminoso. O Givago falou aqui que teve um pedido, inclusive, à época,
uma pressão muito forte na época do governador Wilson Martins, que meio que ele não pediu que resolvesse dessa forma, mas ele pressionou muito a polícia. Pois é, como eu não participei efetivamente, né, dessas reuniões, mas eu lembro que o James foi providencial como delegado-geral, que soube tratar isso na mídia, soube dar apoio, né, à CICO, aos delegados, aos agentes, para que eles não sofressem pressão e que eles conduzissem para apurar a verdade, que não inventassem suspeitos, independente de quem estivesse pressionando. E todos os delegados deram o mesmo resultado. Aliás, todas as instituições, né? Isso. Tanto o civil e o Ministério Público não conseguiu... Não, aí, se eu não me engano, eu posso... Aí teve o depois, Parece que teve o pedido de arquivamento já, né? Eu não lembro quem foi que fez o pedido de A arquivamento. pergunta naquela época, quem é o cara tão poderoso que consegue calar civil? Não, aí depois... Eu Não era? Eu não sei se depois você lembra que tinha Era bem entrevista louco. que dizia que o cabo tinha calçava 44. Ah, tinha, tá. rapaz, Era tanta história, era uma novela todo não, dia. aquilo ali Né? foi um amadorismo Ali ali tem, sem tamanho. tem um negócio chamado vaidade. Aquilo ali foi o ápice de todos, né? Daquele ciclo, né? Bom, passando dali, aí quando é que você começa a se aproximar um pouco dessa questão assim da DG, por onde é que você entra, quem te convida? Pois eu vou lhe contar primeiro que saltou um pouco aí. O Greco. Aí você foi pra Greco, Eu estava trabalhando justamente onde ele disse, crime de trânsito, GPE. E aí, rapaz, o meu compadre James Guerra, né? Ele foi pro meu casamento, dia 29 de novembro de 2012, né? 2 dias depois do meu casamento, ainda estava na licença. Tava na lua de mel ainda. Ele me liga e diz, rapaz, tu vai ter que ir pro Greco. Aí eu digo, rapaz, meu irmão, tu tava no meu casamento anteontem, deixa eu menos. Não, bora, rapaz, tu não pode demorar não, o doutor Robert tá criando o Greco, e tem que ser, você tem que ir. Eu digo, rapaz, você tá mandando, eu vou. Certo? E aí, assim, você sai da delegacia de crime de trânsito, que é outra... Que era mais brando, né, o e tal. Greco. E assim, o James, a gente já tinha uma relação, né, de amizade, né? Eu era vice-presidente dele da associação. Quando ele assumiu a delegacia geral, eu assumi a associação. E aí eu digo, não, eu vou lhe ajudar nessa missão. E aí fui para o Greco em dezembro de 2012, né? Em janeiro de 2013 acontece, né, o caso mais emblemático da minha carreira, que realmente é o caso que eu nunca vou esquecer, né? Que eu passei uns 45 dias dormindo e acordando e pensando em como resolver o caso, que era o caso do Emílio Reis, né? Esse caso foi um caso de repercussão absurda naquela época, né? Foi, inclusive repercussão nacional, né? Para nossa audiência, explica um pouco aquele caso. Olha, foi um crime político, né? Ocorrido na região ali de Picos, entre Picos e Pionono. Sul do estado. Sul do estado. Um ex-vereador, Emílio Reis, muito conhecido, muito querido lá na região. Ele disputou a eleição municipal, candidatou-se a prefeito, rompeu com o grupo pelo qual ele foi secretário de saúde durante um período, e se candidatou e foi uma eleição acirrada, certo? Ele, após perder a eleição, ele ingressou com ação para pedir a cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito eleitos. Ele tinha umas provas robustas porque ele tinha participado da administração dele, anterior, né? E a ação tinha uma certa possibilidade de realmente progredir, né? E ele começou a ser ameaçado. Para retirar a ação, desistir da ação, ele disse que não desistiria. E Como eram essas ameaças? Olha, ele mandava recado para ele, né? E ele disse que não desistiria. E na época o vice-prefeito falava isso de forma um pouco ostensiva, certo? Muita gente falava isso, que o vice-prefeito iria mandar matá-lo, né? Porque eles tinham um acordo lá, Yeltsin. O prefeito e o vice tinham um acordo de dividir o mandato. 2 anos era do prefeito, ele sairia e o vice-prefeito assumiria. Isso não era boato, não. Isso aí está no depoimento deles, certo? Então, logo que nós chegamos, primeiro assim, quando nós fomos para lá, o Emílio, ele tinha desaparecido. O carro dele foi encontrado na BR. 5, 6 dias depois foi que o corpo foi encontrado. O corpo foi encontrado na localidade de Lajeiro Preto, né? Estava com só o braço para fora, estava enterrado numa cova rasa. E o braço para fora? Foi. Então, lembro que choveu e aí acho que alguma ave foi lá e puxou o braço para, né? Algum animal. E aí nós fomos para lá. Eu lembro que eu dormi, cheguei de tardezinha lá, eu tinha vindo a Teresina.
Cheguei já à noite, nós tivemos que aguardar o amanhecer para fazer a perícia. Nós dormimos lá ao lado do Esse corpo. é... Exatamente, Emílio. o Emílio. E aí foi uma comoção incrível naquela região, certo? A missa dele lá foi uma coisa, certo? A cidade lotou mesmo, né? Era um cara bem Muito. Ele era servidor da CEPIS à época, né? muito querido. Muito querido, né? Parece que era maçom. Também. Aclamado, né? Muito, muito. Como é que Um foi homem estudioso. Como é que foi a morte dele? Então, a morte dele foi realmente assim, uma morte bem covarde, certo? Um dos executores do crime, ele já até foi assassinado depois disso, depois de sair da prisão, o Antônio Virgílio. Ele conhecia o Emílio, lá de São Julião, tá? Então ele, mais 2 indivíduos, Walter e Gildásio, passaram o dia seguindo o Emílio em Picos. O Emílio morava em Picos, ficaram seguindo ele. De tardezinha ele saiu para São Julião. Ele ia entregar até uns calendários com a foto dele, que ele mandou confeccionar. Então os 3 passaram a seguir o Emílio. Eles ultrapassaram o Emílio na BR, certo? Quando chegou na cidadezinha Campo Grande, esse Antônio Virgílio, que era conhecido do Emílio, saiu do carro, desceu e ficou aqui numa parada, né? Aí quando o Emílio passou, ele deu com a mão. O Emílio parou o carro, né? Ele pediu uma carona até a entrada de Alagoinha. O Emílio conhecia, deu carona para ele. Quando chegou na entrada de Alagoinha, que o Emílio parou para ele descer, os outros 2 executores vieram atrás, pararam o carro e o abordaram, né? O abordaram e o levaram para essa localidade Lajeiro Preto, né? Ingressando no matagal lá. Já onde era desova. Exatamente, próximo à BR-020, certo? Então lá, nesse trecho aí, Sim. o Emílio foi torturado, certo? Ele teve as costelas quebradas, né? Com soco inglês, né? Cara. Foi. E nós, inclusive, aprendemos esse soco inglês, com mandado de busca e apreensão. Na casa do Gildásio. Eles maltrataram muito. Maltrataram ele. E aí lá eles deram um tiro. Mas foi só de espancamento? Foi o quê? Foi Soco inglês, as costelas estavam quebradas. dos 2 lados? Era. E Nossa. ele levou um tiro na nuca e levou um tiro na perna, né? Muita covardia. Só que quando enterraram ele, Elton, ele ainda estava com vida, certo? O tiro na nuca não tinha matado? Não matou. Então, quando o IML fez o exame cadavérico, foi constatado que ele morreu por asfixia, certo? Muita areia na traqueia. Então, ele conseguiria talvez sobreviver? Talvez, não é impossível, né? Então, ele morreu por asfixia, sem dúvida nenhuma. Eu lembro, O laudo mas dizia o laudo isso, né? dizia isso. E aí foi que realmente você viu assim a crueldade que foi esse crime. Tu chegou lá no dia, foi ver o primeiro corpo? Vi, eu dormi ao lado. Dormi ao lado do corpo, no matagal. Porque quando a gente chegou, que o corpo foi encontrado, já foi à noite. E não dava para fazer uma perícia bem feita. Então nós ficamos vigiando o local. Para ninguém encostar? Para ninguém encostar, enquanto o perito chegava de manhã A cedo. parte do rosto dele? Não, aí estava Também irreconhecível. Não, Desfigurado, né? Mais de espancamento? não tinha lesões de espancamento. As lesões de espancamento que estavam bem claras no laudo cadavérico eram na região das costelas. Mas não estava de olho aberto? Não, 5 dias, Elton. Já estava... Já estava ruim já. Caramba! E quando você prendeu os caras? Então aí o que é que acontece? A gente pega e conseguiu, né, fazer um trabalho de inteligência muito bem feito. Nós prendemos os 5 suspeitos inicialmente, inclusive o vice-prefeito da cidade. De uma vez só? De uma vez só, Operação Mandacaru. Certo? E o que é que ocorre? Um dos suspeitos, no dia, ele resolveu colaborar. Ele contou a história toda, né? Colaborou com a gente. Entregou todo mundo? Entregou, inclusive disse que estava arrependido e tudo. E, inclusive, deu detalhes e deu mais provas. Então, ele foi quem... Que tipo de prova? Pagamento? Pagamento. Quem idealizou tudo foi o vice? Foi o vice. Como é que foi a primeira reunião para matar ele? Olha, ele chamou lá um amigo deles lá, Joaquim do Gabriel, certo? Que era aquela pessoa que ele manda fazer ali um serviço doméstico, dar um recado e tudo. E ele contratou esse Joaquim do Gabriel para ir atrás dos executores. Sim.
Depois que os executores mataram o Emídio, eles ligaram para o Joaquim do Gabriel, o Joaquim do Gabriel foi avisar ao vice-prefeito e foi pegar o pagamento. Quanto custou a cabeça 15 do Emídio? mil. Hã? 15 mil. E aí, sabe como o vice-prefeito pagou? Cheque. O vice-prefeito deu o cheque para o Joaquim do Gabriel trocar no banco. Ele foi lá no Banco Itaú, da agência de Picos, no dia seguinte, logo ao crime, né? O crime foi dia 31 de janeiro. Na conta pessoal dele. Na conta do cunhado. Entendeu? Achando que isso ia... Exatamente. Então, ele já estava com cheques assinados pelo cunhado, em branco, né? Ele só fez preencher com o valor. O Joaquim do Gabriel foi lá na agência de Picos, sacou o dinheiro e pagou os executores. E aí, o que é que acontece? Nós conseguimos a microfilmagem do cheque, né? Conseguimos a imagem do Joaquim lá dentro Trocando. no interior da agência bancária. E aí as coisas foram Evoluindo. evoluindo aí. Nesse tipo de coisa tem a delação premiada? Não. Tem. Mas na época, o que é que aconteceu? Eles... Quando foi concluído o inquérito policial foi concluído assim de uma forma bem robusta, que não deixava nenhuma margem de dúvida, né? Então, assim, eles ainda tentaram, na audiência de instrução e julgamento, tentaram desfazer, dizendo que foram torturados e tal. Só que o inquérito foi tão bem feito que os depoimentos eram gravados, tinha a presença do Ministério Público nos depoimentos. Tudo calçadinho. Então, assim, teve uma forma... Então não teve jeito. Essa foi o que foi montado. Caso Emídio né? Reis. Exatamente. Né? Foi pela própria polícia. Ó. Tem o mandante, né? O intermediário. E os outros 3 executores. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, pela experiência que você tem de polícia. Esses caras aqui são os machão, né? Que gritam muito na imprensa. Oh, já posso... Na hora que bota a algema assim, muda muito? Demais. Eu só disse, só tem valente aí pro cidadão de bem. Quando tá perto da polícia é outra coisa. Fala baixo. Fala baixo mesmo. E quando passa um dia ali na central, um dia na custódia, já quer entregar tudo? Ligeiro. Desse jeito. Não aguenta cadeia, não. O ser humano Cadê? não gosta de... Quer ter sua liberdade. DG, então é por isso que, por exemplo, a delação premiada tem ajudado tanto a polícia no Brasil? Sim, a colaboração premiada, ela é um instrumento importante. Agora sim, eu faço algumas ressalvas, né? Com o tempo que a gente tem de experiência, quem está investigando, o delegado, o promotor, tem que tomar muito cuidado quando está negociando, quando está interrogando um acusado, para o acusado não perceber o que é que ele quer e ele não vai inventar para lhe agradar e conseguir o benefício. Certo? Porque Então, tudo que ele falar lá, a polícia vai ter que provar o que ele falou, né? isso. Mas, assim, nós tivemos casos aí, você pode observar no Senado Nacional, que algumas delações aí foram furadas, né? No caso do Lula. No caso naquele caso, por exemplo, de um procurador, não sei se foi no caso do Temer ou foi no caso do Lula, acho que foi no caso do Temer, do procurador, era procurador, acho que o Roberto Miller, depois abandonou o Ministério Público Federal e foi advogar, certo? Para o escritório de advocacia que estava tratando das delações. Então, o que é que acontece? Uma delação lá que foi feita, para ficar mais claro, aquele caso do Joesley Batista, certo? O Joesley Batista depois ficou claro que ele disse que, e aqui eu falo sem nenhuma convicção política nenhuma, não tenho, ele disse que percebeu que queriam pegar o MDB, né? Então, assim, ele clandestinamente levou um gravador para gravar o presidente da República, né? Então, assim, e depois o Temer foi absolvido sumariamente. E né? quem se ferrou foi o cara que... Pois é, então assim, tem que ter muito cuidado para você, o colaborador não lhe induzir. Né? Então é um só alerta ressalvas, muito grande, né? Umas ressalvas. Esse foi um dos casos. Outros casos, você lembra que os outros casos... Ainda nesse caso do Emídio, o pai do Emídio foi assassinado também. Há 30 anos. Há pelo menos 30 anos antes dele ser assassinado. Mas eu não me recordo direito dos detalhes, mas assim, sem nenhuma conexão entre os fatos. Não tem nenhuma. Não, nenhuma conexão. Na época existia muito desses crimes de pistolagem, principalmente prefeitos, vice-prefeitos. Mas eu queria que eu concluísse com um detalhe interessante. O último a ser preso foi o executor Gildásio. Esse é o que estava com um soco inglês. E ele contratou um advogado diferente dos demais. Era um advogado bem conceituado em Picos. Né?
E aí, assim, o que a gente escuta é que ele disse, não, eu quero ir para o júri, porque não tem prova, não. Aqui eu vou... Ele indo sozinho para o júri, eu vou absolvê-lo. E ele não recorreu da sentença de pronúncia, né? Explica para quem está em casa A entender. sentença de pronúncia é assim, houve a instrução, todo mundo foi ouvido, e a juíza disse, ó, tem elementos suficientes que indicam que esses aqui são os autores do crime. Vamos para o tribunal do júri. A sentença de pronúncia é isso. Então, 4 recorreram dessa sentença e ele não. Esse Gildas, ele tinha um poderzinho aquisitivo diferente? Tinha. Ele morava bem no centro de Picos. Né? Conhecido. Raiava, andava de carrão, viu? Esse do meio ali. Isso. Ele era marrento lá no depoimento? Era, inclusive, vou lhe contar um fato interessante. Exclusivo que o som. Exclusivo. Sim, aí ele foi pro júri. Vou pro júri. O advogado não recorreu, queria ir pro júri. Aí ele foi pro júri sozinho, pegou 39 anos de cadeia. O STJ revogou a prisão de todos os acusados por excesso de linguagem na sentença de pronúncia da juíza. O que é isso? Porque o ministro entendeu que a juíza, quando determinou que os acusados fossem julgados pelo júri, ela já praticamente os condenou ali, já disse que tinha prova suficiente. E ele acha que ela não poderia ter dito isso, que já estava induzindo o corpo de jurados. Então esse foi o motivo da soltura deles, certo? E aí depois disso, um deles morreu num acidente de trânsito e outro foi assassinado. Tem 3 para julgarem ainda. Ainda tem? Tem 3. Eles continuam todos presos? Todos soltos. Até o Gildásio? Judas está solto. Morreu o Joaquim do Gabriel e morreu o Você tá Antônio de saco? Vigílio. Depois de tudo isso, Ele está solto. o Gildásio. Tá. Mora em Picos? Não sei. Não sei. Inclusive completou agora 10 anos, né? Dia 31 de janeiro. Ainda não prescreveu. Não. Gente, que louco. Como é que tu, como delegado, cara, vê um negócio desse, tu pensa Pois que... é, a família ainda hoje mantém contato comigo, né? Todo ano eles me mandam uma mensagem de agradecimento, diz que a polícia fez a parte dela e tudo. Tu acha que teve influência política nisso? Não, acho que não. Esse caso vai ser julgado, você vai ver. Vai ser julgado. É muito robusto É o muito inquérito. robusto e parece que já houve a sentença de pronúncia e foi confirmado pelo Tribunal de Justiça. Acho que só falta um recurso para o STJ julgar. Tu e já acha vai que é pro o quê Tribunal ainda de aí? Júri. Acho que talvez 1 ano, 2 anos, isso aí esteja julgado. E ele vai estar aqui? Aí a gente prende onde tiver, se for condenado, né? Agora eu entendi o recado. Outros casos chamaram a atenção? Ainda na época da... Mas deixa ele falar desse caso do Gildas, para você ver. Como é. Um dos executores aí, que estava ali na foto, o Cadê? Walter, ele era considerado um pistoleiro da região, muito mais conhecido do que o Gildas. Lá a gente ouvia falar. Temido. Lá, inclusive, o nome dele é Walter, mas era conhecido como Valter, né? E ali na região ali de Alagoinha, muito conhecido, temido. E é impressionante, esse aqui eu estou dando de exclusivo aqui. Quando a gente foi prender o Gildas, Walter Ricardo da Silva. isso, quando a gente foi prender o Gildas, que a gente chegou com ele preso na delegacia de Picos, quem tinha declinado o nome do Gildas foi o Walter. O Walter. Que o Gildas se aproximou dele e olhou para ele me procurou e disse, delegado, pelo amor de Deus, não deixa esse homem perto de mim não, que ele me mata. Ficou morrendo de medo do Gildas. Eu tive que botar eles em carros separados. Mas não era o machão. Exatamente. Pois é. Ficou morrendo de medo. Nunca esqueci isso. Eu comentei, olha, rapaz, o Walter tem medo do Gildas. Então o Gildas é que era o... Era pesado. Cara, esses caras viviam na sociedade lá como... Isso. Ei, irmão, que caso louco, cara. Pois é. Tudo por ganância. Tudo por ganância e aquela coisa assim. Lá se dizia que achavam que a política encobriria tudo. Política, né? A política ia sobrepor a polícia. Isso. E é uma virada de chave da porra da polícia ali, né? Demais. Então ali foi um período em que a gente saiu bem avaliado pela sociedade piauiense. Cresceu muito. Você ficou mais quanto tempo na Greco? Fiquei 2 anos e pouco no Greco e aí... Mas na Greco ainda teve outra parada grande, assim? Era muito assalto a banco, né? Não, aí a gente prendeu muitos assaltantes, né, de banco lá, e... Então, fruto muito hoje do que a gente tem de não termos mais a quantidade que tínhamos, né, que o som de assaltos a bancos foi muito plantado lá atrás. Foi, e também
pela gestão aí do Thales no Greco, viu? Nesse período em que o Thales esteve à O frente. Thales foi muito foda, né? Esses últimos anos. Combatendo o novo cangaço. Não discuto, né? Não Foi adianta. muito bom. Prisões relevantes dos indivíduos que habitualmente cometiam esses crimes aqui no Piauí. Nós fomos prender indivíduos perigosos na Paraíba, como aquele assaltante bicudo, que era uma lenda aqui, né? De assalto a banco na região. Conseguimos fazer investigações bem robustas e que até hoje eles permanecem presos e a gente está tendo essa paz. O que você acredita que essa prática contra roubos contra instituições financeiras, elas diminuíram? Devido ao quê? Devido à investigação qualificada e prisão dos principais. Porque não há tantos assaltantes de banco. Você pode olhar que o cara que assalta a banca aqui, ele assalta no estado todo. Não são tantas quadrilhas, certo? Então são indivíduos que realmente têm coragem de praticar um crime desse, de enfrentar. Eles migram para outros estados? Demais. Aqui deu uma fechada geral, né? Fechada geral. Fechada geral. O último caso que teve foi uma tentativa frustrada ali, acho que em Altos, né? Tentaram, não conseguiram levar nada, foram embora. E a gente ainda está apurando esse caso. Geralmente, essas tentativas de assaltos a bancos assim acabam com a maioria mortos, né? Teve aquele de Campo Maior, né? Foi. Que você lembra que Miguel Alves. Miguel Alves, né? E ainda bem que o Piauí está passando. Não é que eles. É porque eles disputam. É vida ou morte, né? Eles estão ali para matar ou para morrer e tentam matar os policiais, né? Isso. Inclusive, na minha época de Greco, eu lembro que estava tendo muito roubo a carro forte. Ali naquela região de Canto do Buriti, Colônia do Gurgueia. E eu lembro que eles atiraram até contra uma metralhadora .50, atiraram até contra um veículo da Polícia Rodoviária Federal. Né? Tem muito parada dada dentro disso? Tem, sem dúvida nenhuma. De carro forte, principalmente. Tipo assim, não precisa falar nomes assim, mas o que mais te chamou a atenção nesse período aí de investigação da Greco como é que chegava a informação dos caras do carro? Eu tenho muita curiosidade de entender. Rapaz, ali geralmente, esses indivíduos de quadrilha... Vou pedir pro Will corrigir só teu ponto aqui para... que tá com um probleminha ali. Porque eu encostei nele. Mas não tem problema, né? Ele corrige. Não tem problema, não. Como é que, assim... Como é que chega a informação? Como é que ele alicia o cara? Vou dar um exemplo aqui. Para falar onde é e tal, mas eu queria... Não, mas eu lhe digo aqui, você vai lembrar aqui de um caso, eu já até tinha saído do Greco, mas foi um caso de bastante repercussão, que foi o maior roubo da história do Piauí. Qual foi o maior roubo da história do Piauí? Serviçam. 15 milhões, se eu não me engano. Né? Nunca viram o dinheiro. O maior roubo da história do Piauí. E lá tinha um funcionário envolvido que foi um dos primeiros a ser preso. Não sei se você lembra. Ele Sim. foi quem... Foi ele que Ele foi cooptado. Né? Como é que foi a cooptação dele? Teve uma mulher na história da cooptação dele, né? Que se aproximou dele. Tipo... Isso, aí foi começando a pedir favores e fazer promessas. Em troca... Né? De outras coisas. Isso. E aí ele terminou entrando nessa e... Ele deu toda a letra? Deu tudo. Tudo. Para se quebrar uma segurança da empresa privada não é fácil. Tem todo um protocolo. Né? Então, todo mundo foi preso, mas foi recuperado pouca parte do dinheiro. Quando ele foi preso, o que ele falou? Pois é, esses detalhes eu já tinha saído, mas eu lembro que eu acompanhei, eu estava na GPM, né? Ele confessou tudo. Confessou tudo. Cadeia, né? Cadeia, confessou tudo, estava arrependido. E eu acho que a desculpa dele é que foi muito induzido por essa mulher. Emocional. Né? Exatamente. Ficou preso muito tempo? Ainda está. Ainda está preso. Foram condenados todos. Todos foram presos? Todos foram condenados. Olha aqui os cuidados como bom dia, viu? É verdade. Não vá. Cuidado, pelo amor de Deus. Aí daí você foi para onde? Eu fiquei lá no GPM 4 anos, cuidando da capital e região metropolitana. Foi um aprendizado, né? De lidar assim, eu passei a ter aquela visão maior de lidar com pessoas, de gerir mesmo, né? Que não é fácil, cada um tem um jeito, você tem que ter a habilidade de lidar com um policial mais antigo, né? Com um policial mais novo, né? Com os colegas delegados, você saber dar uma ordem sem ser incisivo, ignorante, né? E tal. E aí a gente conseguiu aí, eu acho que foi lá onde a gente conseguiu deixar uma marca de trabalho que nos então foi levou um preparatório para chegar na DG. Exatamente. E você entrou na DG com Abreu? Ou não, com o Rubem já? Foi com o Fábio Abreu. Em dezembro de 2018 era o Coronel Rubens. Ele tinha participado da campanha.
Deve ter sido, eu não me lembro. É, Mas diferente dos outros delegados gerais, com o decorrer do tempo, você começou a se aproximar mais do próprio governador, mais do que o próprio secretário que acabou te indicando ali de determinada forma. Isso foi uma coisa natural? sim, eu passei, a Polícia Civil, ela passou a evoluir muito, né, nesses 2 últimos governos do Wellington Dias, né? Então a gente conseguiu começar a ter uma autonomia, né, que a gente está buscando mais, uma autonomia administrativa, financeira. E eu comecei ali pertinho ali, né, a Delegacia Geral ali, comecei a ir ao Palácio de Karnak, e aí consegui, né, ter uma boa relação com o então governador Wellington Dias. E como assim o delegado-geral é nomeado pelo governador, né, apesar de ser subordinado ao secretário, a gente passou a ter uma relação de confiança, né, uma relação amistosa. Hoje eu considero ele como um amigo, né? E aí a gente conseguiu alguns pleitos com ele, muitas promoções dos policiais, nós conseguimos todos os anos da nossa gestão emplacar nomeações de policiais, nomeações grandiosas, com mais de 200 policiais promovidos, né? Então conseguimos evoluir bastante. Isso é interessante falar sobre esse posicionamento com o Wellington, porque, volto a dizer, acho que pela primeira vez na história, de um governo para outro, me corrija se eu estiver errado, o delegado-geral permanece. Mas é verdade, eu acho que aqui só eu e o James Guerra. Acho Foram que os dois, foi. Só tem Guerra. você e ele. Isso. Foram os únicos delegados que permaneceram de um governo para o outro. Isso. E é uma puta de uma responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Te decepcionou alguma coisa, por exemplo, ainda na gestão ali? Parte você não respondia tanto mais ao Abreu, mais ao próprio governador. Eu estou te perguntando sobre isso, não que um tenha sido ruim ou bom, mas eu estou te perguntando sobre um posicionamento de mais liberdade para você criar, de montar a tua história, de dar a tua opinião. Agora com o Chico Lucas deve ser uma outra parada também, então quero entender sobre isso. Ou seja, o que é que muda, né? Mas são estilos bem diferentes, certo? O Fábio Abreu, ele também tive uma boa relação com ele, é um amigo nosso, mas ele também ele tem uma visão, como eu tenho também, muito de policial, porque a gente está naquele dia a dia da vivência da investigação, do combate direto à criminalidade. Lógico que esses 4 anos que eu passei já como delegado-geral, aprendi muito na questão de gerir mesmo, né? E o Chico Lucas, a gente estava precisando disso, Kilson e Elcio, de uma pessoa com a inteligência que ele tem, com a capacidade de trabalho que ele tem. É um homem que trabalha sem parar, muito inteligente, muito objetivo, e é que ele tem um conhecimento de gestão para qualquer estrutura. Aquela gestão básica para qualquer estrutura, ele está preparado para chegar em qualquer órgão e arrumar a casa, né? Como ele fez no Interp. Então ele está fazendo isso, né? A gente tem debatido muito, tem se alinhado, e eu estou vendo que a gente vai ter uma grande gestão na Secretaria de Segurança. Quando te cobram muito assim, a facção chegou agora, as facções criminosas, blá, 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 tem que resolver agora. Esse fruto todo é do Chico que ele está colhendo agora? De forma nenhuma. Fruto, no caso, é um fruto podre pra caramba, né? Do que tem vivido. De forma nenhuma. Pelo contrário, ele inclusive, quando ele nos convidou para assumir a Delegacia Geral, foi um dos pontos que ele já disse, olha, isso aqui é prioridade. Que é o combate à facção é prioridade. Atendimento de qualidade à população é prioridade. E assim, uma coisa que você pode achar que é pequena e não é, que ele diz que é roubo, inclusive, especialmente o roubo de celular é prioridade, certo? Então, assim... Que é o pior, é o que traz de pior. É o que movimenta, né? É o que movimenta, né? E é o caso que gera mais um latrocínio. É quando o cara vai roubar bem que um transeunte e termina o indivíduo atirando, né? E ceifando a vida aqui por nada. Né? Mas o cara vai dizer assim, mas você não estava na gestão passada? Tava, mas eu vou lhe dizer bem aqui, Elcio. Nós fizemos muito na gestão passada. Mas eu vou dizer, o que é que pode ser diferente, certo? Da gestão passada? É o que eu tenho pedido ao secretário. É que a gente consiga ter mais infraestrutura de trabalho, que é isso. Um pouco mais de pessoal, veículos melhores, equipamentos de inteligência, né, melhores. Ou seja, vão entregar o que você está pedindo para resolver. Efetivo. Hoje, uma vantagem, nós temos, ele montou uma equipe na Secretaria de Segurança excelente.
Então, assim, eu acho que ele acertou aí. Então, a equipe dele é muito boa e está plenamente alinhada com o nosso pensamento de política criminal para o estado do Piauí. Então, hoje, Delegacia Geral e Secretaria de Segurança estão bem alinhadas, certo? Então, isso é muito bom. Tem política nessa secretaria? Não, de forma nenhuma. É duro, o negócio lá é duro. Ou trabalha, não tem... Tem uma parada de metas, né, e tal. Tem metas, metas para todos cumprirem. Inclusive, nós estamos dividindo a Teresina aqui em áreas integradas de segurança pública, junto com a PM, né? A ISP. Para que o mesmo delegado, que um distrito, que toda a população saiba qual é o distrito e o batalhão da área que respondem, né? Que eles tenham uma correspondência, né? de circunscrição. Essa divisão em áreas integradas de segurança já existe em todos os estados. Mas não existia aqui. Não, a gente está implantando agora com o Chico Lucas, né? E eu estou fazendo as entregas agora, eu queria até lhe falar isso. Estou fazendo as entregas em poucos dias, né? Da DRACO, né? O Departamento de Repressão à Criminalidade Organizada. Então, isso é verdade, então, vai mudar. Vou mudar. Exclusivo que eu sou. Exclusivo, né? Ontem mesmo eu tratei com o secretário sobre isso, foi na segunda-feira, tratei. Já disse como era o modelo, ele aceitou. Então a Greco não vai existir mais? A Greco ela vai ser reformulada, certo? Ela vai ser reformulada. Qual era quando a gente conversou aqui lá no início, qual era o objetivo principal do Greco? Combater roubo a banco, né? E às vezes crimes de pistolagem. E agora qual é? Agora, isso aqui a gente conseguiu praticamente eliminar. Então, o roubo agora é atuar forte contra facções. Em todo o estado do Piauí e principalmente nas cidades onde estão ocorrendo vários homicídios. Então, a DRACO aqui ela vai iniciar com 4 delegacias em Teresina. Quando eu digo delegacias, não é abrir prédio, não. É dentro da estrutura do departamento. Então, lá na DRACO vai ter o delegado com a equipe de agentes e escrivães para cuidar da Zona Norte, um delegado, uma equipe de agentes e escrivães para cuidar da Zona Sudeste e assim... Zona Leste... As 4 zonas... e Zona Sul. Isso. E vai funcionar onde? Por enquanto, vai funcionar... Aonde funciona? Onde funciona o Greco. O Chico Lucas já me disse que se lá não for adequado, que eu mude, que eu tenho autonomia para fazer isso. Então vai ser assim um combate, um enfrentamento direto. Direto. Mas vamos reformular as atribuições e as atividades de algumas delegacias do interior, como Piripiri, Picos, Bom Jesus, Parnaíba, né? Para que eles também tenham esse treinamento e façam essa composição nas delegacias de forma adequada ao enfrentamento de como facções. ficam os distritos das áreas? Vou lhe dizer, Kilson, essa vai ser a meta mais ousada. Vai ser a meta mais ousada, porque eu entendo, certo, que muitos distritos foram criados sem um estudo científico, se havia necessidade. Então, assim, o trabalho da Polícia Civil, se você for olhar, a maior parte dos atos da Polícia Civil são feitos no expediente ordinário, diário, de 7 até às 19 horas. À noite, praticamente, a nossa atuação é mais para um local de crime, para uma perícia, né? Atos urgentes, flagrantes. Então, assim, ninguém está batendo na porta da tua casa, 10 horas da noite, para pedir uma informação. Você viu? Não. Né? Então, o que acontece? Quando você abre demais prédios de delegacias, você perde o policial em regime de plantão, para vigiar o prédio, certo? Então, é uma política totalmente sem sentido. Então, isso vai ser mudado. Vocês vão otimizar o... Otimizar. Então, nós queremos fazer... A gente está na dúvida ainda só da quantidade. Mas vamos dizer, aproximadamente 8 seccionais, os termos são esses, em Teresina, cada seccional com um coordenador e com as equipes de delegados para cuidar da região, que é justamente dessas áreas integradas de segurança que a gente está estudando, né? Para quê? Para que funcione, que as delegacias distritais, que atendem esses crimes comuns, funcionem no estilo das delegacias que deram certo. Quais foram as delegacias que deram certo? DHPP, DEPRE, Polinter. Então, a gente sai hoje tem quantos DPs em Teresina? Tem 18 de delegacias de banco. Vocês vão reduzir para quantos? Olha, nós vamos assim.
Primeiro, nós Não é que é reduzir, reformular para quantos? reformular para 8 seccionais, mas as vão ter, por exemplo, 3 delegacias em uma seccional. Só que não precisa ter aquele prédiozinho lá na Eu entendi, ponta agora vai ser todo mundo integrado. integrado. Mas em aproximadamente 8 Então sai de prédios. 18 prédios para 8 prédios. E nesses 8 prédios, todo mundo integrado, até para correr e caminhar todo mundo junto. Exatamente. Para Vão não ter- ficar isolado um do outro e as Isso. coisas andarem. E vão ter as delegacias. Então, se na zona Com esses sudeste... cruzamentos de dados, é Isso. isso? Se na zona sudeste hoje, nós vamos colocar uma seccional... Por exemplo, desculpa te interromper, mas assim, todos os dados entre as 8 seccionais, eles serão cruzados. serão cruzados. Inclusive, o secretário utilizou até uma expressão sobre isso, que eu não estou... A transversalidade, ele falou. A gente tem que... Então, um cara que cometeu um crime na Zona Norte, se o da Zona Sul está investigando, ele tem acesso imediato. E outra coisa, só ter a figura do coordenador ali é muito importante, que ele vai estar Total. ali cobrando metas, né? Cobrando... Mas muda muito, é uma mudança muito grande. muito. Então, aí, ó, se você tem... É aquilo que você... E um detalhe, né? Desculpa. Otimiza o dinheiro público. Você vai reduzir muitos custos. Demais. Você observa bem aqui, um policial civil hoje, você imagina, ele recém saído da academia, né? Quando você vai pagar os adicionais dele, ele vai pagar os adicionais dele, ele tem uma remuneração aí, não sei, de R$7.500, R$8.000, né? O cara com curso superior, treinado na academia. Aí você imagina você colocar um profissional num nível desse, num plantão da delegacia de bairro, para fazer BO. Eu estou matando o policial se eu fizer isso. Então, o policial é para ir para atividade fim, que é investigação. Então, plantão na Polícia Civil tem que ser só para realmente quando houver necessidade. É necessário um plantão aqui, sim. Como, por exemplo, a central de flagrantes, né? Então, é isso. É otimizar a mão de É obra. uma mudança grande e que vai demorar um tempo até para assimilar do próprio policial, Isso. né, do próprio servidor e da população. Central de flagrantes, vocês pretendem continuar no formato que hoje está lá? O secretário também já nos consultou sobre isso e o meu posicionamento é que tenham 2, né? Hoje tem um ali no centro, né? E a gente pode ver outro em outra zona da cidade, por exemplo, ali na Zona Norte, que ali a gente dividiria, né? Ficaria uma parte, né, da Polícia Militar ali da Zona Norte, Zona Leste, né? Conduziria ali para a Central Norte e o restante para a Central do Centro, né? Mas são apenas ideias embrionárias ainda. Agora deu ruim para os repórteres, viu, Kilson? É aqueles que ficam plantados lá, né? Na porta da central, vou ter que ficar em 2 lugares agora. Mas é embrionário ainda. Isso aqui vai ser Mas bem é meta. debatido. É meta. É meta até porque nós conseguimos melhorar muito a Central de Flagrantes. Tem um negócio que me chama muita atenção, me corrige se eu estiver errado. Eu acompanho polícia e faço programas sobre polícia tem 22 anos. Aqui no Piauí tem 18. É a primeira vez que eu vejo um secretário nomear e ser de comando dele o comandante da Polícia Militar e o comandante da Polícia Civil. É a primeira vez que isso acontece. Isso ajuda muito. É verdade. Demais. Isso aí é necessário. Deixa eu lhe dizer. O secretário de Segurança é quem vai fazer a parte da operacionalidade entre as 2 instituições. A integração é feita por quem? Pelo secretário, né? Então, ele tem a visão do que a população está pedindo, está reclamando, o que é a atribuição de cada um e o que é que as 2 instituições podem fazer. Em miúdos não vai ter briga de ego, então os dois vão trabalhar muito forte para entregar um resultado muito bom para a população. Exatamente. Inclusive, o Coronel Sheiva é um parceiro nosso, a gente se dá muito bem. Inclusive, um dos dados que a gente está integrando bem é justamente no cumprimento de mandados. A Polícia Militar tem nos ajudado muito. Você sabe por que eu estou falando isso, Guilherme? Porque, vamos falar real aqui, Kilson. É. Aqui no Piauí a gente tinha uma briga de ego muito grande do comando da polícia, do comando da Polícia Civil. Existia uma operação da Civil, a militar às vezes não entrava, não pelo policial, mas pelo comando, enfim. Ou estou mentindo, Kilson? É verdade. Existia um pouco essa discórdia, né? Mas assim, agora isso está pacificado e quem ganha é o povo. É a população, né? Inclusive, a vantagem de ter um secretário Total. empoderado, né, que chega e diz, eu quero Os dois dessa juntos. forma. Né? Isso vai ser muito, muito bom. Muito bom. Você já falou sobre facções e aqui eu estou falando ainda um desafio muito grande sobre o delegado-geral
sobre a segurança pública, que é a maior de todas as pandemias, como o Kilson sempre fala, que são as drogas, né? Infelizmente, em Teresina, a gente vive um processo muito forte das drogas sintéticas, do empoderamento de pequenos traficantes que conseguem disseminar suas drogas em boates, em restaurantes. Rave. Isso é explícito, né? Um negócio... Nem rave, viu, Kilson? É forró mesmo e vá. E a gente teve agora, nós tivemos um crime absurdo que repercutiu muito grande no Brasil. O caso da Janaína Bezerra de estupro, feminicídio. E assim, eu acho que é um acúmulo de tanta coisa que culminou naquilo, né? E eu te pergunto assim, a polícia está inerte sobre isso? Ela não tem feito nada sobre essas investigações ou sobre esses processos o aliciamento sobre mulheres? Não é o caso da Janaína, mas existe inclusive uma dúvida que ela possa ter sido dopada com bala. Entendi. Inclusive o laudo toxicológico dela, acho que ainda não foi pronto, né? Mas existe essa dúvida da delegada, né? Que ela pode ter sido dopada com bala. Isso. Inclusive, a delegada concluiu o inquérito, bem robusto de provas, mas ainda está esperando, acho que uns laudos sobre a questão do exame toxicológico. Mas isso aí é muito importante. E eu concordo com você, Elton. A polícia, às vezes, ela se debruça muito no ataque a essas bocas de fumo, aquela coisa que é mais visível, né? E, às vezes, se esquece daquele tráfico, daquele uso de entorpecente, naquele meio social, vamos dizer aqui em Teresina, aqui na Zona Leste. E aí esse uso de drogas termina gerando ali um estupro de vulnerável, uma garota é dopada com a bala dessa e é exposta, é gravado um vídeo dela e ela fica na mão ali da pessoa que gravou o vídeo. No caso dessa pessoa seria um aliciador. Não entendi. No caso de quem fica na mão, seria um aliciador ou um próprio estuprador? Pode ser os dois, pode ser um estuprador, pode ser um aliciador que convida meninas, né, para festas onde levam os amigos e ali usam drogas já com o intuito de, né, deixar a menina vulnerável para praticar sexo. Você já tem alguns dados sobre isso? De real? Olha, eu recebi esses informes recentemente e a gente vai fazer, né? A gente já está fazendo uma investigação preliminar justamente para apurar isso. Pode ter os crimes de estupro de vulnerável aí, de pessoas sendo dopadas, né, em boates, em algumas festas privadas. Públicas também? Isso. E também a questão do cafetão, do indivíduo que favorece a prostituição e vive de aliciar, né, meninas, estudantes universitários, né, para empresários, para pessoas que têm algum poder aquisitivo. E nisso tem o uso da droga, tem toda aquela, né, aquele cenário propício que envolve, né? Que envolve deixar a menina em situação de vulnerabilidade. Isso passa muito pelo cuidado da própria família, de dizer assim, cara, já deu, isso não pode mais acontecer, isso pode chegar perto da família da gente, alguma coisa nesse sentido? Pode, olha, inclusive tem que ter muito cuidado. Nós tivemos um caso recente que eu não vou poder aqui falar de onde foi, porque a pessoa era menor, a menina, e o indivíduo passou a aliciar, a mandar presentes, certo? Chegava pizza, celular, na casa da menina, dizia, olha, ganhei um brinde, fui sorteado, e os pais não percebiam. A menina com 15 anos, né? Então, todo dia chegava e eles, olha, ganhei uma promoção e tal. E os pais consumiam sem saber. E aí, o que acontece? O que aconteceu? A menina sumiu e quando a gente foi descobrir, ela já estava em outro estado com esse indivíduo. E aí, depois, nós descobrimos que esse indivíduo, inicialmente, passou a conquistar com esses mimos, vamos dizer assim. E depois passou a pedir vídeo íntimos e a menina ficou, depois... sendo, vamos dizer, obrigada refém, né? Refém por causa do vídeo que ele tinha, né, ameaçando de expor. Então é outro caso que a gente chama até do... Foi aqui em Teresina? Foi aqui no Piauí. Foi em Parnaíba? Foi em um município aqui da região norte. Então, Yeltsin, olha como é muito grave, estupro, né? Virtual, a gente até chama esses casos de estupro virtual. Gravíssimo, certo? Não quero mais, não estou dando mais detalhes porque ainda está em curso. Mas eu falei isso porque é importante
Você observa, eu tenho 3 filhas, eu fiquei pensando, meu Deus, minhas filhas, elas às vezes pegam meu celular para brincar, né? Então tem que ter muito cuidado. Então é uma pauta para ti não deixar esse tipo de... Porque ele é um criminoso, o aliciador. Sem dúvida nenhuma. Criminoso, um indivíduo que ganha dinheiro com isso, com favorecimento à banalização do sexo com meninas muitas vezes menores de idade ou jovens que estão precisando de um dinheiro para pagar a faculdade. É um absurdo. Vocês não vão analisar sobre isso? Não, nós vamos investigar com muita rigidez, justamente para atacar... Mas você falou aí, agora o povo não vai mais fazer isso. Faz. Ou já tem para trás? Já tem alguns Muitos casos sendo investigados aí. Mas Elcio, o cara que comete crime, ele acha que vão descobrir de todo mundo, menos o dele. Entendeu? Então, eu acho a gente que chega. Você falou uma coisa agora, delegado, de verdade, que vai resguardar muitas famílias aqui do Piauí. Pais e mães que nunca tiveram sequer uma instrução familiar, religiosa, não souberam conduzir suas famílias porque não receberam apoio para isso e não são culpados muitas vezes disso. E de repente você tem alguém que alicia a sua filha, que leva para um caminho que muitas vezes é um caminho sem volta, porque existe muita dor nesse caminho, né? A dor do estupro e ela não pode falar, a dor de vender o corpo por um telefone, a dor de vender um corpo sobre isso, sobre aquilo, e ficam impunes e são tratados como... Verdade, isso é gravíssimo, gravíssimo e como eu digo, algumas situações podem gerar, inclusive, fatos mais graves. Você lembra de uma adolescente, tudo bem que não posso dizer se houve realmente um aliciamento dela, mas houve uma exposição de um vídeo dela e ela terminou cometendo suicídio. Acho que foi em Parnaíba. Né? Lembro. Então, assim, tudo isso está num contexto, né? Está num contexto... Mas o senhor tem certeza e sabe que essa sua fala aqui vai repercutir muito e, obviamente, vai ter muito hater que vai falar. Com certeza. Pois olha, repercutindo, eu até aproveito e dou o canal. No nosso site tem um canal de denúncia anônima. Quem souber de qualquer coisa pode nos ajudar. E quem ganha é a sociedade. Foi o caso Júlia Rebeca. 2013. Parnaíba se comoveu. Inclusive, a gente pedia muito no Bom Dia, né, Denis? Uma lei, Júlia Rebeca, como teve a lei da Carolina Dickmann. Isso. A gente cobrava muito sobre isso. Está muito forte agora, até pelo caso do Daniel Alves, né? Por exemplo, o Piauí ensaiou sair na frente com o primeiro protocolo. O primeiro protocolo. São Paulo percebeu, o governador de São Paulo já efetivou a lei. Entendi. Que é a ajuda dos... Na verdade, que é um protocolo para casas enfim, as boates, né, de entretenimento, já é lei em São Paulo. Entendi. Né? O Piauí, o secretário Chico Lucas, ele instaurou um grupo de trabalho. Foi. Né, e espero que isso aconteça o mais rápido aqui. Pode ter certeza que uma das prioridades dele é justamente, já vou lhe dar outra aqui também, em primeira mão, Elton, nós vamos ter, além de robustecer o trabalho em relação à mulher, né, vítima de violência em todos os aspectos, ele está fazendo um trabalho mais amplo. Nós vamos estar criando aqui uma diretoria de proteção a grupos em situação de vulnerabilidade. Então, vai englobar a criança e adolescente, englobar o idoso, certo? Englobar a pessoa vítima de intolerância religiosa, LGBTQIA+. Tudo, tá? Então, nós pegamos a experiência de alguns estados. Muito bom. E vamos implantar aqui no Piauí. Quando você fala sobre proteção, não é que você vai estar proliferando qualquer tipo de vontades. Não, proteger... Não, exatamente. Justamente tem os tipos penais que criminalizam a conduta, né, de cada um, né? Em todos os estatutos. Facção. Delegado geral, durante a pandemia, o crime que explodiu durante a pandemia foi o de estelionato. O delegado Anchieta Neri combateu fortemente. O que você pensa sobre o crime de estelionato, já que muitas empresas tomaram prejuízos, enfim? Vou lhe dizer aqui, o crime de estelionato, acho que ele é maltratado na legislação. Ele é muito brando, né? Além de apenas ser branda, hoje é um crime que depende de representação. Antes era um crime de ação pública. O delegado era obrigado a agir e a vítima não tinha querer ou não querer. Tem um estelionato, iniciou o procedimento, tem que ir até o fim. Hoje não. A vítima é vítima de um golpe,
Vamos dizer, o estelionatário aí fez um acordo, se a vítima quiser desistir, ela pode. Então, assim, você viu que... Tipo, o cara clona o teu cartão, o banco restitui, tu não vai lá denunciar. então, assim, se tratou assim, não, esse crime não tem tanta lesividade. O recado que eu entendo que o legislador mandou foi esse, né, quando ele tirou a obrigatoriedade da ação penal. Né? E é isso, como a pena é branda, você vê poucos estelionatários presos. Né? Passam pouco tempo E presos. como é que muda? Olha, tem que ter uma mudança na legislação e tem que ter uma... Assim, as polícias têm que se preparar para aprimorar as investigações. E isso... E eu aproveito para lhe falar, eu tive no estado do Mato Grosso, num congresso com chefes de polícia, chefes de inteligência, e justamente a gente está sendo... Mas não foi em Paris, não, né? Não, foi no Mato Grosso. Mato Grosso. Foi aqui no Brasil mesmo. E aí, nesse congresso, está se tratando com o Banco Central, diretamente com as autoridades policiais, quais as informações que o Banco Central pode fazer, né, que as agências bancárias podem fazer, e os atos que eles podem fazer, independente de determinação judicial. Por exemplo, você cai naquele golpe do Pix, a pessoa usa sua foto, pede para sua mãe um valor, ela transfere. Imediatamente, ela sabe, eita, fui vítima no golpe, aqui não é o Yeldson. E aí, hoje, qual a dificuldade? Qual o recurso que você tem? Não tem. Hoje não tem. Tá? Assim, a gente tenta, na amizade, às vezes, gerente, isso aqui é dinheiro criminoso, para ver se ele... Ele consegue recuperar? É difícil, mas é isso que a gente está tratando com o Banco Central. Muito bom. Justamente para que não dependa de ordem judicial, né, a gente faça um termo de colaboração em que o delegado imediatamente Trava a grana, né? trava. Certo? Não é que você Trava. está julgando se é certo ou errado, mas trava a grana. É isso. Então, todas as tratativas estão sendo feitas. Isso por aplicativo, no caso? É isso aí que a gente vai definir. Mas seria muito bom, né? Lógico, tem que ser o meio tecnológico mais rápido. Mais rápido, né? Para não deixar... Então, isso começou por Mato Grosso. Por coincidência, por que Mato Grosso? É um dos estados onde tem muito crime de estelionato. Sério? Você não vê o DDD 65, ligam muito para cá. Esse caso a gente que é polícia sabe demais o estelionato em que o indivíduo lá no Mato Grosso consegue obter a vantagem de pessoas Deixa eu fazer uma pergunta bem aqui, como delegado. Por exemplo, eu fui vítima disso agora, né? Agora, depois que inventaram a Shopee, a Shein, o AliExpress, pelo menos um dado que eu li a última vez, que aumentou em clonagem de cartões pelo menos 2.000%. É um negócio assim surreal. A checagem deles é muito diferente de outros núcleos de vendas que a gente tem aqui no Brasil. O meu cartão foi clonado e é interessante a estratégia deles. Eles começam com R$10, passam para 15, aí vão subindo um pouquinho. Eu só fui descobrir mesmo quando eles tentaram fazer uma compra de 10 de 500. Aí o banco ligou e a gente travou, assim, aí foi conversado, travado, e eles estão devolvendo e tal. Mas aí o cara que fez a peste do crime, como é que identifica o cara? Como é que ele é preso? Pô? Você investigando, você identifica, você desvenda. Chega. A questão é que são muitos casos, e é uma investigação que tem uma certa dificuldade, porque o indivíduo muitas vezes está em outro estado, certo? Então você imagina, às vezes é um golpe pequeno, que aí a polícia é acionada, aí vai verificar de onde foi que partiu, vamos dizer, uma ligação telefônica, aí foi lá de São Paulo. Aí para você achar um indivíduo desse em São Paulo, para apurar um estelionato simples. Então, assim, você tem que separar realmente aquilo que vale a pena desvendar realmente uma quadrilha de estelionatários de fora que estão agindo, por exemplo, no Estado. Porque realmente são muitos crimes de estelionato. E não dá para unificar isso numa plataforma com o que a gente tem hoje. Tu tem alguma expertise sobre isso? Pensa sobre isso? Tá. De o Piauí ser, por exemplo, um pioneiro a tratar sobre isso? Pronto. Isso está sendo tratado a nível nacional por todos os chefes de polícia, junto, por exemplo, para o Banco Central. Mas eu acredito, Yeltsin, que a gente tem que trabalhar muito na prevenção. Porque muitos estelionatos acontecem pela falta de atenção ou pela ganância da vítima, né? Tipo? As vítimas, às vezes, aquele golpe do carro, né, que o indivíduo liga, viu um anúncio na OLX e ele oferece aquele carro que está sendo anunciado para a OLX para um terceiro, por um valor bem
carro vale 100, Inferior. Bem a quem? Aí, aí tá lá pro aí 30. ele cresce os olhos e fica cego. Aí é onde ele é enrolado. Entendeu? Aí ele cai no golpe, porque ele tá com ambição. De 10, quantos caem? Eita, mas cai muito. Demais. Tem que jogar uma tarrafa. E aí chegam... É boa. o estelionatário, ele é um indivíduo muito esperto. Então, nesse golpe do carro, ele engana quem está vendendo e quem está comprando. É verdade. Chega os dois na delegacia, um desconfiando do outro. E o indivíduo lá... E os caras são cara lisa mesmo, delegado? São mala. São mala e... Fala com um sorrisão no olho. Não, e conversam tudo com a gente, conta tudo. Não, rapaz, eu fiz isso aqui, mas... Eu colaboro, eu digo o que o senhor quiser. O que é que o senhor está apresentando? Já acreditando na impunidade. Exatamente. Puta que pariu. É, Ei, legislação. Dá pra mudar, não dá? Dá para mudar, dá para mudar. Delegado, planos para 2023. Você acha que vai mudar muito a segurança do Piauí? Vai mudar muito. Primeiro, é o que eu digo, o secretário Chico Lucas. Eu, como secretário, o que é que eu entendo que a principal missão, não tem muito o que... Inventar a roda. É estruturar as forças policiais. Você estrutura as forças policiais, integra as forças policiais, dá metas, certo? Qual é a meta principal? Reduzir morte. Mas tem outras. E outra que não menos importante do que essas, chamar os outros atores à responsabilidade, né? No final do governo aqui, Regina Souza, ela já fez isso, já deixou aqui semeado, né, essa política de chamar o Tribunal de Justiça, chamar o Ministério Público, né, e outras instituições à responsabilidade. Então está sendo feito esse grupo de trabalho. Inclusive nós tínhamos até agenda esses dias com o Tribunal de Justiça, mas foi cancelada. Então justamente para quê? Qual é o pedido que a gente vai fazer? E nos colocar à disposição para ajudar e também melhorar na nossa parte. É que o sistema de justiça trate de forma diferenciada, com mais rapidez e com análise mais minuciosa, todos os processos que envolvam criminalidade violenta, que é o que está realmente pegando, né? Criminalidade violenta é o roubo, homicídio, latrocínio, e a gente sempre coloca o tráfico. E o crime contra as mulheres, né, também. Lógico, a maioria deles é violenta. Bom, só para fechar aqui, aí eu quero fazer uma pergunta que muita gente deve ter vontade de fazer, mas ninguém tem coragem de fazer, eu vou perguntar. A gente está falando sobre crimes violentos, sobre sequestros, latrocínios, e o crime do colarinho branco, qual é a determinação do secretário? Porque é cortar na própria carne política, talvez, é cortar, é prender prefeito, vereador que for corrupto, deputado que for corrupto. Ele deu carta branca sobre isso? Total. E eu agradeço a pergunta, né? Porque esse tema é muito importante. E eu lhe digo... Você sabe que muita gente fala, né? Que não prende, não sei o quê. Sei. Pois eu vou lhe falar. Na nossa gestão, Edson, no primeiro ano, nós instituímos a Delegacia de Combate à Corrupção aqui no Piauí, certo? Então, foi uma delegacia criada na nossa gestão, que hoje tem 2 delegados, com uma equipe excelente de investigadores, o delegado Ferdinando e o delegado Denis. E eu vou lhe dizer aqui, afirmar, nunca houve tantas investigações de crimes do colarinho branco como na nossa gestão. Não foi investigação que ficou parada, não. Investigações finalizadas com indiciamento. Fora as investigações que geraram prisões, operações. Mas a quantidade de inquéritos instaurados e concluídos com indiciamento, não há ninguém que fez pelo menos perto do que nós fizemos agora. Tipo secretários? Prefeitos, vereadores, secretários, funcionários públicos de alto escalão. O que é que acontece? Os delegados da DECOR são muito respeitados. Eu recebo elogios deles, do Ministério Público, do próprio Tribunal de Justiça. O que é que acontece? Eles conseguiram chegar naquela vibe ali bem cadenciada. Eles não são vaidosos. Então, por isso não aparece tanto? Exatamente. Por isso que eles não são, vamos dizer assim, questionados. Porque mostra que a investigação deles é uma investigação bem pessoal. Onde foi que a Lava Jato fracassou? Vaidade. Entendeu? Então, para mim, assim, o nosso exemplo do Piauí, se você fizer bem aqui, pedir para o Kilson fazer uma entrevista lá com o delegado Ferdinando. Delegado, quantos inquéritos vocês fizeram nesses últimos anos que culminaram com indiciamento? E você pode até olhar depois, com denúncia, né? São muitos, então eles são muito respeitados e eles não querem perder essa questão de ser tipo assim, profissional. lá não tem esse de um deputado lhe ligar e... Não, pois eu vou lhe falar logo.
Lá os homens são temidos, viu? São temidos. De vez em quando eu recebo uma ligação do cabo aperreado, digo, rapaz, se ele tá lhe intimando, vá dar as explicações. Era ruim se ele tivesse batendo 6 horas da manhã na sua casa. E você não pode fazer nada sobre Posso fazer nada. Então, isso é bom, o Chico deixa muito... Muito. Então, assim, eles criaram um respeito muito grande na rede de controle, certo? Inclusive, assim, a nossa delegacia, eu entendo que é referência, certo? Então, você viu que a Lava Jato se perdeu, o caba ia, fazia um Bom ouvir isso. PowerPoint. Mas é bom divulgar mais isso, viu, delegado? Não, nós vamos... É verdade. Nós vamos divulgar. Então, assim... Existe uma parceria com o GAECO, não? Existe. Com o GAECO, com o Tribunal de Contas do Estado, entendeu? Federal também? Tudo. Então, assim... Putz. Tudo. Então, assim, eles são... Por que é que eles não são... Ninguém bate neles, apesar do trabalho forte? Porque, geralmente, eles se resguardam. Eles estão numa delegacia Eles não estão lá para publicidade. Não, ele não pega o Instagram pessoal e né, tenta se vai descer. Então conclua, depois eu termino aqui. Então, assim, eles ganharam respeito, inclusive, dentro da categoria, certo? Muito respeitados. Para fechar, já que você falou, e só para a gente fechar mesmo, o comandante da Polícia Militar, o Coronel Sheva, disse que não permite e não abre mão mais de que alguém use a farda ou use a segurança pública para se promover em rede social. Chico Lucas disse a mesma coisa. E você é o DG, o Delegado-Geral do Estado. Em outra época isso aconteceu e eu te pergunto, para 2023, qual é o procedimento? Pois deixa eu lhe fazer. Eu já fiz, foi regulamentar isso. Eu já regulamentei isso. Inclusive, a gente está sempre cobrando, está sempre chamando a atenção. Nós regulamentamos que ninguém pode fazer redes sociais, usar o brasão da polícia, né? Nada que ligue ao serviço público para autopromoção. Então, assim, eu não vou impedir de um delegado publicar no Instagram dele uma ação que é importante para a sociedade ter conhecimento. Uhum. Mas ele pegar e colocar postagens se engrandecendo, né? Postagens que não tem nenhum interesse público, mais um interesse pessoal, aí isso aí é proibido. Tipo, se filmar em ação com a... Não entendi, repita. Tipo, se filmar em ação da polícia, quando na verdade aquilo era para ser explícito no canal da polícia. É um exemplo. No caso do Da Cunha, né? Da Polícia Não, Civil. aquilo é um absurdo. Da Cunha e se elegeu deputado federal, né? Absurdo. Mas é assim, né? Pode falar, delegado, fica de boa. Não, eu digo, a população vota em cada doido, né? Mas é assim, voto não se discute, né? Você votaria nele? Não. No Da Cunha? Ele não ele não representa de 0 a 10, o que ele representa dos delegados da polícia do Brasil, assim? Rapaz, eu acho que 0,1. Entendeu? Você tá... Porque a maioria dos delegados, eles não querem aparecer, eles ficam ali. Não, ninguém coaduna com isso. Hoje aqui ninguém coaduna com isso, né? Isso aí está sendo muito questionado. Né? Ele tinha um objetivo, né? Tinha um objetivo e aqui no Piauí, inclusive, estendendo um pouco aqui a resposta, eu não lembro se alguém... Não, acho que foi na época do Sérgio Moro, né? Também, mas aqui também já teve essa discussão interna. De, inclusive, ter uma quarentena para quem exerce um cargo público e cria ali uma fama no cargo público, usa aquela estrutura pública para se promover e se candidatar, né? Então, já vi questionamentos sobre isso. Tu acha que pode acontecer? Seria uma boa solução. Eu não acho, eu acho certo, sabia? Seria uma quarentena que ele não pode se candidatar naquele ano. Naquele período. Então, assim, lá... Putz, esse é revolucionário, viu? A nível nacional, tentaram fazer... E barraram. Barraram, até diziam que ia tirar o Moro, né, da candidatura. Mas um anozinho, pelo menos, eu acho que devia ficar afastado. Vai lá, Kilson. Tranquilo, né? Para fechar, as facções criminosas estão aí. E o senhor foi um dos que realmente reconheceu em determinado momento, inclusive lá na TV Meio Norte, reconheceu isso. O senhor reconheceu no momento certo? Sim, eu nunca neguei. Certo? Nunca neguei. Se você ver qualquer entrevista minha, poderia ter versões diferentes na estrutura da segurança. Mas a minha era sempre... Tu nunca negou, não, verdade? Nunca neguei, não. E que o Cielso, como está terminando, eu não posso deixar de falar isso. A gente vai fazer um enfrentamento forte a essa questão do roubo, né?
Eu estou estruturando uma unidade que inicialmente ainda estou na dúvida se a gente vai batizar ela de núcleo ou delegacia, porque eu não quero retirar a competência das delegacias de bairro, mas para questão de roubo, principalmente Celular. roubo de celular, de aparelho eletrônico. Furtar carro também? O cara quebrar o vidro do carro ou não? Não, só se for um instrumento rastreável. Aí entra. Eu tô te perguntando que a maioria dos carros hoje são rastreáveis, né? Não, Dos objetos. Dos objetos, perdão. Isso, não é tipo, carro, não. levou um celular, levou um Isso, notebook, um isso, tablet. Isso. Então, assim, uma intenção não é só recuperar o celular, certo? Prendeu o É cara. prender, chegar ao autor do crime e bater forte. Isso já foi uma orientação do nosso secretário. Bater forte no receptador, certo? E, inclusive, realmente eu quero reconhecer isso. A Polícia Civil estava prendendo muito celular, mas não estava se observando direito ali aquele caso. A pessoa simplesmente chegava e dizia, eu comprei ali no shopping da cidade. E não apresentava nenhuma prova de que realmente comprou, de quem comprou. Então é o seguinte, foi encontrado com o celular roubado, que nós vamos encontrar mesmo, porque a gente chega, né? Ou vai provar a origem, quer dizer, que comprou de boa fé, ou vai responder, né? Dizer que comprou na Praça da Bandeira e não sei de quem foi, vai responder por receptação. Isso. Vai E responder que um dá processo cadeia. criminal da cadeia. Então, fazer um trabalho em torno dos receptadores Muito bom isso aí, lojistas, pô. Muito né? Para desestimular a aquisição de celular roubado. Agora, tem um ponto. Aqui, nos últimos, agora no mês de janeiro de 2023, a polícia conseguiu recuperar muitos celulares, mas a grande dificuldade foi localizar o proprietário. Por quê? O proprietário do celular Sim. é que o senhor é... Eles zeram muitas vezes o celular. Você não tem memória disso. Ah, entendi. É porque assim, eu vou entender agora a sua pergunta. É porque naquelas ações ostensivas, onde você chega ali na Praça da Bandeira, né? É. Ali tem um indivíduo ali com vários celulares roubados, ele vê a polícia e corre, solta os celulares ali. Realmente eles estão resetados. Mas foi muito boa a fala do Kilson, porque a gente tem que também fazer um trabalho muito grande sobre o incentivo de denúncia com o e-mail do telefone, e-mail do Isso. telefone sobre o roubo. É, porque aí você pega o aparelho, consultou pelo e-mail. Acabou, é do Você cara. sabe, é. Tem a nota fiscal, tem tudo. E isso está sendo bem profissionalizado para ficar cada vez mais fácil para a polícia e para a população. Nesse trabalho, o Chico Lucas pediu um atendimento bem adequado. Por exemplo, Yelson, o delegado Anchieta, que foi uma nomeação muito boa que ele fez lá para... E é muito bom, né? Ele é diretor Muito de bom. inteligência. A gente está desenvolvendo um fluxo todo, do registro do BO, do roubo de celular, até o rastreamento, né, desse celular. Então, nesse núcleo de apoio, né, ao enfrentamento a esses crimes de roubo e furto de celular, Que é o que mais incomoda a população. nós vamos ter um atendimento especializado para a pessoa saber o que fazer. Então, por exemplo, você tem um celular aí, seu celular, você tem aplicativo bancário, você pode ter foto com a família, né? Tem gente que tem até foto íntima em celular. Ele fica desesperado, eita, meu Deus, roubaram meu celular, tem tudo meu lá. Então você vai saber o que fazer, certo? Vai ter um protocolo, o atendente lá, o policial... Pode ser virtual também? Pode sim. Né? Mas lá nós vamos ter um atendimento também diário, né? De 8 às 18 horas nesse Mas vão local. ser cabines individuais. Cabines Muitas individuais. vezes há o constrangimento, né? Exatamente. Esse termo que você usou, eu utilizei hoje. Homens pela e manhã. mulheres, né? Eu usei hoje pela manhã. Eu falei até Isso o é termo muito bom. guichê. Mas é muito bom, individual, de bater Isso. o papo mesmo. Eu acho que tem tudo para dar muito certo. Vai dar certo, tenho certeza. Tem que dar um timezinho aí, né? 6 meses. Não, para que a gente implante isso? Não. Pro Para que a gente apresente... Isso. Para que engrene. Isso. Eu acredito que com 6 meses a população do Piauí vai sentir que mudou. Essa é a frase. Vai sentir. 6 meses. Vai. Tá vendo, Kilson? Então tu É, tava certo. vai Eu sentir. tô achando que o delegado geral tá mais animado, né? Bem... É verdade. É verdade. Eu tô entusiasmado mesmo, tô motivado, entendeu? Motivado mesmo e tô voltando até pra academia para emagrecer, mas reter uma disposição. Olha, essa pergunta vai rodar. Como é, Denis? O Denis está falando, diretor, ele vai agora correr até nas operações. A pergunta, assim, que... Essa pergunta é muito emblemática, né? Vou fazer a pergunta. Quem é que tem agora a chave da sala do guardião da polícia, das escutas? Delegado
Ian Brainer. Você sabe que essa chave... Delegado Ian, delegado da minha confiança, da confiança do secretário, certo? Delegado muito competente, que estava, inclusive, cedido ao GAECO e voltou agora para nos ajudar. Essa parada da escuta, ela evoluiu muito? Vou lhe dizer, mudou. Na verdade, a escuta perdeu espaço. Hoje, Elcio, muita gente não fala a mais criminalidade não fala mais. Ó, o cara fala, fala no WhatsApp, posso falar tudo. Tá mais ou menos por aí. Então, assim, a gente pode? Aí eu não posso responder isso. Então, assim, hoje a polícia trabalha muito com a investigação de redes sociais, investigação telemática, certo? Telemática? A telemática. E aí a gente não vou falar também. Né? Mas, assim, o pessoal migrou, né, para outro tipo de conversa, e aí a gente conseguiu e a polícia foi junto. Mapear isso e a gente tem conseguido provas. Não me ligue mais para contar fofoca. Com certeza não. Né? Não me ligue mais! Pelo WhatsApp. Delegado, muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado do papo aqui. Acho que foi o primeiro de muitos. Acho que foi muito bacana. Acho que vai render aí grandes cortes, vai render muito. Nacional, né? Eu acho que é nacional isso aqui. Eu gostei muito também, Kilson. Você é um jornalista que está na vanguarda, certo? A gente vem dizendo isso. Você está sempre vendo, né, bem mais à frente do que outros e sempre tem um juízo de valor bem razoável, né, da atividade da polícia, do que precisa melhorar. Você cobra quando tem que cobrar, você elogia quando tem que elogiar. É uma pessoa justa e por isso que você tem esse carisma todo, junto com o Kilson aí. E eu agradeço muito por participar aqui do seu programa. E queria muitas vezes que a turma da polícia viesse mais vezes aqui, até para estreitar esse laço com a população. Muitas vezes é um bicho-papão, né? De não tenho acesso e tal. Eu acho que a polícia ela é muito sobre isso, sabe? Assim, ela é muito plural, ela consegue atender a muita gente, desde uma separação, uma briga de casal e contornar. Delegado e policial militar e policial civil faz tudo. O papel da imprensa é essencial na segurança. Sem sombra de dúvida. Tem um papel de auxiliar, de acautelar o meio social ali, né? Mostrar que está sendo feito. Então, também agradeço esse espaço aqui. Venha mais vezes aqui ao IELCast, tá bom? Kilson, obrigado, hein? Vamos juntos. Vem aí a temporada 2023 com grandes novidades, novos cenários, novas tecnologias, né, Kilson? É verdade. Se preparem. Já tô com medo de eu ter aqui do lado para conversar com a gente um chat. Qual é o nome do chat agora? O chat inteligente que você pega? Chat GPD. Eu tô começando ele ficar no meu lugar aqui e começar a entrevistar. Mas isso é a tecnologia. Obrigado. Lembrando que esse episódio também vai ao ar na Rede Meu Norte, às 10h30 da noite. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, tá? No YouTube, TikTok, Kawaii, em todas as plataformas. Facebook, Shorts do YouTube e em todas as plataformas de áudio. Obrigado, delegado geral. Obrigado pela participação. Isso é o IELCast do Piauí para o mundo. Bora curtir o carnaval.